Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live e hoje o nosso tema é Por que não consigo a cura? Meu nome é Ricardo Costa, eu sou mentor, pastor e treinador comportamental e eu quero te ajudar a você curar suas feridas na alma para que você tenha uma vida liberta e abundante. Boa noite a todos. E vamos lá, quem está aqui comigo? Isso, vamos lá. Você que está entrando agora nessa live, já digita aí de onde você está me assistindo, até onde essa live está chegando. Hoje nós vamos ter essa live aqui, mais uma live que nós vamos fazer. Eu coloquei no meu stories aqui na semana passada, eu coloquei uma enquete perguntando qual o tema, e o tema que venceu foi esse, porque não consigo a cura, né? E hoje nós vamos falar disso. Sejam todos bem-vindos. Digita aí até onde essa live está chegando, da onde você está assistindo. Vamos lá, Fortaleza, São Luís do Maranhão, tem aqui Renato Jordan, tenho Ana Mary, Fê Barros, Arley Rocha, vamos lá, Alice de Teresina, Itajaí, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, meus filhos, Neuzeli Rocha, Brasília, sejam todos bem-vindos, Regiane Santos, Pastor Wagner, Foz do Iguaçu, Moca, ó, Fatiali, que legal, sejam todos bem-vindos. A Fatiali é a clínica de estética que deixa a minha esposa lindona. Vamos lá, todos aqui, sejam todos muito bem-vindos para mais essa live. O nosso tema de hoje é Por que não consigo a cura? Esse tema ele foi o resultado de uma enquete que nós colocamos aqui no meu stories aqui no Instagram, e as pessoas votaram e queriam ouvir desse tema, né? Então nós vamos falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Solange Cedro Santos, boa noite. Vamos lá, você que está entrando aqui na live, já digita de onde você está nos assistindo, de qual é a cidade, estado. Se você está em outro país, digita também de qual país você está nos assistindo. Hoje essa live vai ser incrível, eu tenho certeza disso. Joel Silvestre, Bragança Paulista, seja bem-vindo. Ida Luz, eu preciso falar contigo. Bem-vinda por aqui. Olá de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Sueli, Paz de São Paulo. Neuzeli Rocha. Bora, digita aí, gente. Hélio S. Botelho de São Luís do Maranhão. Sejam bem-vindos aqui. Pastor Vezerruti, bem-vindo. Ana, lá do Planeta Grajaú. Sejam bem-vindas. Bem-vindos. Olha só, outra coisa. Compartilha essa live aqui com os teus amigos, com todas as pessoas que você puder. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser resposta de oração, resposta para muitas pessoas. Vamos lá, gente. Tenho certeza que você que me segue aqui, eu quero saber antes aqui, deixa eu perguntar para vocês estão me assistindo, quem acredita em milagres? Se você crê em milagres, diga eu creio em milagres. Digita aí nos comentários. Você que acredita em milagres, digita aí, tá? Leonardo Santos, seja bem-vindo. Alagoas, Maceió, olha só. Você que acredita em milagres, digita aí, eu acredito em milagres. Quero saber, todos vocês que acreditam em milagres. Muito bem. Ubiraci, bem-vindo, querido, na nossa live. Gabriel Rocha, lá de Portugal, bem-vindo. Eu creio em milagres. Olha só, que bênção. Você crê em milagres. Então nós sabemos, eu também creio em milagres. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui que estão dizendo que creem em milagres, eu tenho certeza que vocês, além de crer em milagres, vocês também já devem ter visto, né? Já viram milagres com próprios olhos. Isso com certeza é incrível, tá? E o tema da nossa live de hoje é Por que não consigo a cura? Eu tenho certeza que uma grande parte das pessoas que escreveram, né, que votaram nessa enquete, é porque elas acreditam em milagres, mas por algum motivo eles acabaram não conquistando, né, a sua cura.
E aí quando eu estou falando de cura, eu estou falando de uma cura física, tá? Porém, a nossa live de hoje, você vai ver que tem muita relação no que diz respeito à cura física, o porquê que ela não se manifesta. Você vai entender que isso tem muito a ver com o que nós falamos da cura da alma. E isso é uma realidade. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver, comecei a estudar a respeito dessas questões da alma, questões da emoção, tá? Então vamos lá. Eu quero desejar a todos vocês que estão aqui conectados, sejam muito bem-vindos. Compartilha, você que está entrando agora, não deixa de digitar aí de qual a cidade, qual estado, qual país você está me assistindo, tá? Para a gente saber até onde essa live está chegando, tá bom? E compartilha com teus amigos, que eu tenho certeza que vai ser resposta de oração para muita gente, tá? Uma grande parte das pessoas que me seguem aqui no Instagram, nas mídias sociais, aí, tanto no YouTube quanto na TikTok, no Facebook, enfim, em todas essas nossas mídias aí, eu tenho certeza, as pessoas que me seguem, eles são, uma grande parte, eles são evangélicos, né? São cristãos evangélicos. E eu, como pastor, falo diretamente para essas pessoas, tá? Falo diretamente para essas pessoas, né? São as pessoas que mais conectam com esse meu conteúdo, tá? Então, quando você vai para a igreja e aí que você tem uma enfermidade aí no teu corpo, uma enfermidade física aí no seu corpo, e aí você vai para a igreja e você pede uma oração, ou você recebe uma palavra de alguma pessoa que vai e ora por você, para que você receba essa cura. E aí você não recebe ela, e a primeira coisa que vem na tua mente, ou que falaram para você, muitas denominações, eles vão e jogam essa responsabilidade para o enfermo, para o doente, e eles dizem o seguinte: você não conseguiu a tua cura, por quê? Porque te falta fé, né? Já que você não tem fé, por isso que você não conquistou a tua cura. Eles tiram a responsabilidade deles em relação a isso. E aí você vai me perguntar, aí tá errado isso, Ricardo? Eu vou dizer para você, não está errado. Porém, nós precisamos entender e ajustar esse conhecimento, porque se não ajustar, a pessoa ela passa o resto da vida dela sofrendo, e a Bíblia é clara em dizer que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. E eu digo uma coisa para você: a maioria das pessoas que carregam as enfermidades no corpo, elas continuam carregando essa enfermidade justamente por falta desse conhecimento que nós vamos passar hoje aqui na live, tá? Então, você que está na nossa live, não deixa de compartilhar, não esquece de compartilhar e comentar aí de qual é a cidade e o estado que você está nos assistindo, até onde essa live está chegando, tá bom? Então vamos lá. Uma outra coisa que falam dentro da igreja, que falam lá na igreja, quando você está com uma enfermidade no teu corpo e você já orou, já buscou, alguém já orou por você, você já subiu um monte, você já fez o que pôde e não recebeu essa cura. Uma outra coisa que eles falam é que se você não recebeu aquela enfermidade, é porque com certeza, provavelmente, você está em pecado. Já ouviu falar isso? Quem aqui já ouviu falar essas duas coisas que eu acabei de citar? Que quando você não recebe a tua cura, é porque você está sem fé, você não tem fé, ou você está em pecado, tem muito pecado aí dentro de você e por conta disso você não alcançou essa cura, tá? Digita aí. Vamos lá, quero saber da onde você está nos assistindo. Tem gente lá da praia, né? Olha só, Neuzeli acabou de colocar aqui, já ouvi, né? Então vamos lá. Em partes isso não está errado, mas eu quero organizar essa informação para que você entenda como é que funciona isso. E que você, se você for a pessoa que está passando por essa situação, você consiga resolver essa situação aí na sua vida o quanto antes. Porque saiba, isso daí tem cura. Paz, apóstolo, paz, querido, Tiago Sampaio, seja bem-vindo você aqui na minha live, querido. Todos vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. Bora lá, compartilha, viu, crente? E fica com a gente até o final. Tenho certeza que essa live vai abençoar muito aí a sua vida. Vai ser resposta
para muita gente, tá? Reinaldo, lá de Ilha Comprida. Então vamos lá. Então com certeza você já ouviu essas duas coisas que falaram para você. Primeiro, que o motivo porque você não consegue uma cura na sua vida por conta de uma enfermidade física, o motivo primeiro, é porque você não tem fé. Você já deve ter escutado isso. E o segundo, você já ouviu alguém dizendo que é por causa de pecado, né? Você tem muito pecado. Agora eu pergunto para você. Eu conheço muitos pastores, uma centena de pastores, uma dezena de pastores, que eles são pessoas de Deus de verdade. São pessoas que estão ali constantemente, ali focadas na palavra de Deus, na Bíblia, procurando seguir princípios bíblicos, pessoas que procuram se manter, ter uma vida correta no dia a dia, fazer tudo correto, mas então são pastores, pessoas que são líderes de igreja. Aí eu pergunto para você, será que esse pastor ele não tem fé? Ou será que esse pastor ele realmente está carregando o pecado, mas às vezes ele está com uma enfermidade e ele não consegue se curar? Então será? Então eu encontro constantemente pastores que estão nessa situação. São pastores, são homens de Deus, mulheres de Deus, de verdade, mas que eles não conseguem se curar de uma determinada enfermidade que eles carregam às vezes por ano. E aquela enfermidade que está no corpo dele acaba atrapalhando todo o resto da vida dessa pessoa. E com certeza não é falta de fé, e com certeza não é por conta de pecados que está na vida da pessoa. Mas e por que ela não consegue ser curada? Aí vai dizer, será que é porque Deus não quer curar essa pessoa? Deixa eu te falar uma coisa, a vontade de Deus está expressa em Jesus. Um dia chega um enfermo diante de Jesus e diz assim, Senhor, se tu quiseres me curar, tu podes. Jesus estende a mão, toca nele e diz, eu quero. Então a vontade do Senhor é que todos estejam curados. E deixa eu te falar uma coisa, já observou que todas as curas que Jesus fez durante o período que ele esteve aqui, ele nunca abriu a boca para dizer assim, olha, eu te curei. Eu te curei. Ele nunca falou isso, mas pelo contrário, Jesus todas as vezes que curava alguém, Jesus dizia assim, vai, pois a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Sabe por que Jesus dizia isso? Porque justamente a cura está dentro de nós. Está dentro de mim, está dentro de você. Então saiba, se você é uma pessoa que carrega uma enfermidade e que até hoje ainda não conseguiu alcançar a cura para isso, saiba que a cura está aí dentro de você, tá? Então vamos lá. Então você já recebeu, às vezes, um monte de diagnóstico dentro da igreja do que pode não ser. E agora eu quero te falar aqui o que realmente é. O porquê. Qual o motivo, né? O porquê que você não conseguiu alcançar esta cura, né? Então vamos lá. Eu costumo dizer que fé é algo que te impulsiona. É como se fosse um verdadeiro chute no traseiro te empurrando para frente. Já existe uma coisa chamada crença. E tem uma coisa chamada crença limitante, aquilo que está dentro de nós, que é inconsciente, muitas das vezes é inconsciente. Aquilo que, mesmo quando você não está nas tuas faculdades mentais, né, no teu QI, na sua... trabalhando o cognitivo, mesmo quando não está, mas ele está lá dentro, é uma verdade que está lá dentro de você, que foi construída ou que foi colocado lá dentro de você. Então, quando essa crença ela está baseada em uma coisa que não é verdade, em uma coisa que não é verdadeira, então ela acaba te trazendo resultados negativos. E aí eu vou te dar um exemplo aqui. Existem pessoas que elas têm uma crença de merecimento, ou de baixo merecimento, ou até mesmo falta de merecimento, tão enraizada dentro delas, que elas acreditam, tem muita gente que acredita que nasceu e ela está vivendo aqui e ela precisa passar por todas aquela enfermidade, por toda aquela situação, porque ela está pagando alguma coisa que ela fez. Isso é uma crença que está embutida dentro dela. Então, quando ela acredita nisso, mesmo que venha
Deus ele vem aí a ponto de tocar na pessoa e ela ser curada instantaneamente, imediatamente, por conta dessa crença que está enraizada aí dentro, imediatamente ela começa a regredir e aí aquela cura que ela recebeu, logo ela volta a manifestar aquela enfermidade novamente. Então, a palavra de Deus ela é clara em dizer, lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: assim como você imaginou no seu coração, assim você é. Assim como eu imagino, assim como eu acredito na minha alma, como tem outras traduções que diz, assim como eu acredito na minha alma, assim é. Tem uma tradução que diz, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita numa época onde acreditava-se que os pensamentos, emoções e sentimentos, eles eram produzidos dentro do nosso coração, aqui, nessa parte do né, o órgão. Depois de um tempo de estudos, eles identificaram que, na verdade, os pensamentos, emoções e sentimentos não são gerados dentro do coração órgão, mas são gerados dentro da nossa mente ou na nossa alma, para ser mais específico. Então, existe uma tradução, uma outra tradução que já diz assim, porque assim como você pensa em sua mente, assim você é. E é lá onde estão gravadas, aonde ficam gravados aquelas informações que a gente carrega desde do que nós aprendemos do dia a dia, na convivência. E eu não estou falando daquilo que você aprende quando você senta ali na cadeira, na escola. Estou falando quando você senta para aprender lá o que estão ensinando lá na lousa, lá na sua escola. Não estou falando isso. Eu estou falando do que você vive no dia a dia, das informações que você herda. E às vezes muitas dessas informações você traz desde pequeno, desde criança. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, vou usar aqui a depressão. A gente sabe que depressão é uma enfermidade. Só que eu já conheci uma centena de pessoas que elas têm depressão de verdade, aquela depressão que ela é diagnosticada pela medicina, faz os exames, um eletrocefalograma, e aí constata lá que a pessoa realmente tem depressão, e aí ele tem que tomar aquele remédio e tal. E já vi aquelas pessoas que elas têm um comportamento depressivo, que no final das contas acaba sendo tratado da mesma forma. Uma pessoa que tem um comportamento depressivo com a pessoa que tem depressão acabam tratando com a mesma forma, com remédios, com drogas, né? Que dá para a pessoa ficar mais tranquila ali. E na verdade o comportamento depressivo da pessoa, ele foi desenvolvido devido às circunstâncias que ele vem trazendo desde criança. Por exemplo, cresceu dentro de um ambiente tóxico e viu que o pai era depressivo, a mãe era depressiva, a avó era depressiva, os tios depressivos, o irmão depressivo, ele acaba desenvolvendo um comportamento depressivo e ele acredita que aquela é a realidade dele. E aí ele vai viver assim. E aí passa o tempo, aí vai para a igreja, ora, o pastor põe a mão e expulsa a capeta, porque às vezes diz que é capeta, né? O tempo todo fazendo isso e não consegue alcançar a cura. Então por que ele não alcançou a cura? Porque ele está com um comportamento depressivo e não está, obviamente, com a depressão. Só que aquele comportamento depressivo aconteceu exatamente por conta de uma ferida que está lá na emoção, que está lá na alma. E se não tratar isso daí, meu amigo, lá na alma, ele vai continuar com esse comportamento depressivo pro resto da vida. A palavra de Deus diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo depois de grande, ela não se desviará dele. Eu vou repetir. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo depois de grande, ela não se desviará dele. E sabe como é que as crianças aprendem muito mais? Sabe como? Elas não aprendem, não é conforme você está falando, não. Elas aprendem, sabe como? Observando as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos gestos, aquilo que a gente faz. Sabia? Eu vou te dar um exemplo aqui, claro. Por exemplo, eu tenho um filho, meu filho hoje vai fazer 19 anos, esse ano ele vai fazer 19 anos, o meu filho, né?
Só que quando ele era bem pequenininho, e aí ele estava crescendo, ele começou a andar. Você olhava ele de longe, andando, ele caminhando. Ele andava igualzinho a mim. A minha forma de andar, ele andava igual. E aí se tu me perguntar assim, tá, você ensinou ele a andar? Eu até ensinava, segurando as mãozinhas dele, ele ia andando. Mas eu nunca ensinei ele a andar do meu jeito de andar. Porque eu ando meio na ponta do pé. Eu nunca ensinei ele a andar dessa forma. Só que ele andava dessa forma no começo. Né? Quando criança ali. Entende? Os meus gostos, o que eu gostava de comer, o meu filho fazia a mesma coisa. Então ele vai crescer, ele vai desenvolver um comportamento muito parecido com aquilo que eu desenvolvi. Com aquilo que eu... né? Vai ser assim, tecnicamente. Então, o que acontece? Se você acaba vivendo dentro de um ambiente que é propício para aquilo, então você acaba desenvolvendo aquele comportamento que não necessariamente é uma enfermidade, tá? Então vamos lá, isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês entenderem aqui sobre crença. Um outro motivo que tem, por que uma pessoa ela tem uma enfermidade e ela não é curada? Às vezes é o benefício. Sabia que eu já encontrei pessoas que a gente foi ministrar elas e elas receberam a cura instantaneamente ali numa ministração e alguns momentos depois ela simplesmente voltou a ficar doente de novo? E eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu ministrei num lugar onde uma pessoa ela foi lá e ela estava doente e a gente ministrou, ela foi curada na hora. Só que ela ficou com muita raiva de mim depois. Por que ela ficou com raiva de mim depois que ela ficou curada? Tecnicamente era para ela ficar feliz. Mas ela não ficou. Ela ficou triste e com raiva de mim. Por quê? Porque simplesmente, quando ela ficou curada, os filhos que viviam ao redor dela ali, dando toda a atenção, ela ia perder aquilo. Porque agora ela estava curada. Os filhos não precisavam ficar mais em cima dela ali o tempo todo. E aí ela não gostou daquilo. Sabe o que aconteceu uma semana depois? Ela foi lá. E aí ela voltou e ficou doente novamente. Porque dentro dela, a crença que estava lá era: se eu ficar curada, eu vou perder o benefício de ter os meus filhos próximos de mim. E aí nesse momento ela acabou voltando a ficar doente. Eu já vi pessoas, por exemplo, com um problema de surdez, que elas foram curadas, ficaram curadas e depois elas voltaram a ficar surdas novamente, justamente por isso, porque tinham um benefício. Um dia eu vi uma pessoa que ela foi curada instantaneamente, recebeu um milagre, né? E aí, depois ela foi lá e ficou doente de novo. Sabe por quê? Porque ela não queria perder a aposentadoria dela. Porque ela ia lá no perito e o perito ia atestar que ela não estava mais doente e ela ia ter que voltar a trabalhar. Então ela não queria isso. E aí ela voltou, ela acabou que ela ficou doente novamente. Aí eu digo para você, uma pessoa dessa, ela está muito mais doente emocionalmente do que realmente fisicamente. Concorda comigo? Você que está aqui me assistindo, concorda? Vamos lá, gente, você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Você que entrou agora nessa live, já entra aí, ó, já digita de qual é a cidade e o estado que você está me assistindo. Eu quero saber até onde essa live está chegando, tá? Vamos lá, você que ainda não me conhece, está me acompanhando agora, meu nome é Ricardo Costa, eu sou pastor, eu sou mentor, sou treinador comportamental, tá? E eu quero te ajudar a você curar as tuas feridas na alma, para que você tenha uma vida liberta e abundante, tá? E por falar em liberta, ter uma vida liberta e abundante, porque tem muita gente que também, dentro da igreja, aprende que você tem uma doença, uma enfermidade, que esta enfermidade ela não é curada de jeito nenhum. Por mais que você ore, por mais que você faça e ela não consegue alcançar a cura, a primeira coisa que te ensinam dentro da igreja é que muitas das vezes essa doença que você carrega é o quê? É uma maldição hereditária, né? Uma maldição que vem lá dos pais, dos avós, dos bisavós e tal, e vem até hoje, né, na tua vida. E como é que essa maldição acontece? Como é que essa maldição funciona? É exatamente em relação ao ambiente, o exemplo que eu acabei de dar,
a diferença de uma pessoa que realmente carrega a depressão e uma pessoa que tem um comportamento depressivo, mas ela não tem depressão. Ter um comportamento depressivo é, na verdade, consequência de um ambiente que era depressivo e ela acreditou que ela é assim. Então ela vai continuar sendo assim. O comportamento que ela vai manifestar é esse. Mas, propriamente dito, ela não tem a depressão, a enfermidade. Entende a diferença? Entende? Então é isso, gente. Nós precisamos compreender, entender isso. Ok? Precisamos compreender isso. Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem mais ou menos. Olha só. Acabaram de falar aqui. Uma pessoa que ela não consegue ser curada, que é o tema de hoje. Por que não consigo a cura? Acabaram de falar aqui. Falaram que é propósito de Deus. O único propósito que Deus tem em uma enfermidade é curar. O único. Aí você pergunta, mas por que não cura? Deus ele não vai fazer aquilo que ele já fez. Agora é nossa responsabilidade nós querermos receber isso. E a gente recebe trabalhando aqui dentro. Porque aquilo que nós buscamos aqui fora, o que nós tanto buscamos fora, na verdade está dentro de nós. Tá? Está dentro de nós. Então, vamos lá. Aquilo que a gente tanto busca lá fora, na verdade, está dentro de nós, a solução que nós queremos. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem aqui. A gente tem um caso de uma pessoa que eu sempre gosto de usar o testemunho dela porque é algo assim, é incrível. Era um casal que eles estavam há anos já querendo ter neném, né? Eles estavam casados e eles não tinham filhos e queriam ter filhos. E não conseguiam engravidar, não conseguia. Aí a pergunta que fica é, será que Deus não queria dar um filho para aquele casal? Se a palavra de Deus diz que os filhos são presentes do Senhor, né? Será que o Senhor não queria dar filho para aquele casal? Se uma das coisas da nossa vida é a gente deixar o legado, né? É a multiplicação. E aí essa pessoa ela vai passar num treinamento conosco. E olha só, ela passa num treinamento conosco, e aí lá no treinamento, ela já tinha gasto muito dinheiro fazendo inseminação artificial, ela gastou muito dinheiro comprando óvulo, fazendo inseminação in vitro e não conseguia engravidar. E ela vai num treinamento nosso presencial. E chegou lá no treinamento, foi descoberto onde é que estava a ferida dentro da alma dessa pessoa. Em um determinado momento da vida dela, ela teve uma discussão com o pai e ela não lembrava disso, era inconsciente. E naquele momento que ela discute com o pai, muito jovem, uns 11 anos de idade, o pai dela falou assim, você vai casar e vai ter filho como? E aí ela gritou com o pai e falou assim, eu vou casar e não vou ter filhos. Só que quando ela falou aquilo ficou grudado, gravado na alma dela. E a partir daquele momento, o corpo dela começou a programar para que ela não pudesse gerar. Então todas as vezes que ela tentou engravidar, ela até engravidava, mas ela perdia o filho. E aí naquele dia que veio essa informação e a gente trabalhou essa lacuna, que a gente ministrou essa ferida que havia ali dentro da alma, foi coisa de 22 dias, ela estava grávida já, né, tendo bebê e gêmeos, engravidou de gêmeos, inclusive, né? Só para vocês terem uma ideia, engravidou de gêmeos. Esse foi um dos casos. Então será que Deus não queria dar um filho para aquela moça, para aquele casal? Claro que queria, mas existia algo lá dentro. Então às vezes a gente pensa, é uma maldição que está na nossa vida, né? Então eu já vi casos, por exemplo,
que teve esterilidade lá nos avós, aí vem passando, aí lá os netos também acabaram manifestando isso, mas simplesmente por conta da palavra que vem perpetuando de geração em geração, e ela vem se repetindo, vem se repetindo, vem se repetindo, e chega em um determinado momento, tá com você. Entende? E aí acaba que continua, e aí você vai se permitir fazer com que essa enfermidade que está em você, essa ferida que está na sua alma, ela vai perpetuar sobre os outros. E aí eu vou dar um exemplo. Você já foi... Gente, isso aqui é muito sério que eu vou te falar agora. É muito sério. Deixa eu perguntar para vocês. Quando você vai no médico, você vai fazer um exame de rotina. E quando você vai fazer esse exame de rotina com o médico vai e pergunta para você assim: na sua família teve algum caso? Na sua família teve algum caso de diabetes? Aí você vai e responde assim: sim, minha avó era diabética. Qual que é a primeira coisa que o médico vai dizer para você? Ah, então, provavelmente vocês vão ter diabetes também. Por quê? Ele vai dizer que isso daí é genético. É genética. Gente, agora me responde qual que é a ligação, a lógica da gente ter... Se às vezes o meu sangue é diferente, totalmente diferente do sangue da minha avó, diferente do meu avô, meu sangue é diferente do meu bisavô, tataravô, é diferente. Por que que meu tataravô teve diabetes e eu vou ter que ter? Não tem lógica. Cientificamente não tem lógica. Agora, como é que acontece isso? E aí eu vou dizer uma coisa para você. Eu, como pastor, mentor, treinador comportamental, para quem não sabe, eu também sou terapeuta, eu começo a estudar pessoas e procurar causa. Porque hoje em dia a própria medicina, é comprovado que a medicina não cura nada. Ela atua no sintoma. Então você chega no médico e diz: olha, eu estou com uma dor de barriga. O médico vai te dar um remédio para dor de barriga. Então vai atuar na dor, mas na causa, a causa continua lá. Tem muita gente que às vezes recebe, tá com uma dor, aí vai lá, recebe uma oração e aquela oração ela veio para sarar aquela dor, mas a enfermidade continua lá dentro. E quando eu falo de atuar verdadeiramente na causa daquela enfermidade, eu estou falando muito mais profundo. É aonde gerou. Se tu perguntar para uma pessoa como foi que essa pessoa ela desenvolveu aquela diabetes, aí você vai dizer: por causa do açúcar. Eu conheço um monte de gente que come doce e que não é diabético. Eu conheço um monte de gente que se alimenta mal e que é diabético. E por que o outro lá, que eu conheci pessoas que tinham uma alimentação regrada, que era tudo certinho, mas desenvolveu diabetes? O porquê isso? Aí fica essa pergunta. E aí a gente vai analisar a vida dessa pessoa, vai analisar a árvore genealógica dela até lá atrás. Quem teve? O meu bisavô era diabético. Ok. Meu avô era. Vamos lá, como é que era o relacionamento do seu avô com seus bisavós? Avô e bisavô. Era assim, era muito complicado. Eles viviam... era um ambiente muito agressivo, era um ambiente debaixo de muita rigidez. Os meus avós apanhavam muito porque meus bisavós eram agressivos. Ok. Sua mãe. Minha mãe também teve diabetes. Como que era o teu relacionamento com os seus avós? Da sua mãe com seus avós? Também minha avó era muito agressiva e os meus pais foram tratados debaixo de muita rigidez. Então não tinha nenhuma doçura ali. E aí, se você vai ver, toda a cadeia familiar desenvolveu a mesma enfermidade no corpo, que é proveniente de um comportamento, que é proveniente de algo, que aí vai colocando aquelas enfermidades lá na alma. E aí eu digo para você, se não atuar verdadeiramente na causa, que é nas feridas que está lá na alma, se não atuar, vai perpetuar, porque aí você vai desenvolver isso, só que o teu comportamento para com os teus filhos vão ser iguais da sua mãe,
para com você e você vai acabar passando isso. Aí os teus filhos vão desenvolver diabetes, você vai dizer assim, tá vendo? É um demônio. Aí é hereditário esse negócio aí. É hereditário. E aí é por isso que tá indo lá para frente. Aí o teu filho que recebeu isso, ele vai acabar passando pro filho dele, pro neto. E aí quando pensar que não, tá em 5 gerações, 6, 7 gerações, todo mundo com a mesma coisa. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando aqui? E vai ser assim. Então, só que você não precisa continuar com isso. Até você pode ter vindo esse problema. Até você pode ter carregado isso, só que você não precisa continuar com isso. Peraí. E aí? Não, peraí. Até mim pode ter vindo. Agora, de mim para trás, eu não preciso permanecer. Eu não preciso continuar com esse mesmo padrão. Você não precisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não precisa carregar essa enfermidade, essa ferida na sua alma. Você não precisa. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu já falei, já dei esse exemplo em uma outra live que a gente fez. Uma pessoa que ela era bem obesa, ela desenvolveu obesidade mórbida, né? Nível hard. E aí ela fez a bariátrica, ela fez a cirurgia bariátrica. Aí ela emagreceu. Passou um tempo, ela engordou novamente. Engordou. Me responde uma coisa. Quem faz bariátrica é porque quer emagrecer, certo? Ela estava num estado de obesidade mórbida e ela fez bariátrica para emagrecer. Passou um tempo, ela engordou novamente. Chegou no estado de morbidade novamente. De obesidade mórbida. Chegou novamente. Agora por quê? E aí vai fazer o que agora? Vai fazer outra bariátrica para diminuir de novo? Será que funciona? Não entendo de medicina não. Mas aí a pergunta fica, onde estava esse problema? E aí eu vou te dizer, onde surgiu isso? A medicina vai dizer, não, ela teve um distúrbio hormonal. Lógico que vai acusar isso, um distúrbio hormonal lá nos exames. Né? Um distúrbio na tireoide, vai dar um distúrbio hormonal, que aí vai gerando uma retenção de líquido. Eu conheço pessoas que têm obesidade mórbida, que ela come desse tamaninho, porque a gente pensa assim, não, o pessoal engorda porque come muito. A pessoa come só um tiquinho, gente. A pessoa come pouco. Só que ela engordou demais. E não tem o que fazer ela diminuir, ela diz, eu não consigo. Aí já fez a cirurgia, emagreceu, depois engordou tudo de novo, e aí vai fazer, eu não sei mais o que fazer. Eu parei de comer, fiz bariátrica, engordei tudo de novo. E aí, o que acontece com essa pessoa? Faz exame e diz assim, é um descontrole hormonal. É isso que vai dar lá no exame, sim, a medicina vai fazer, vai dar isso. Agora vamos analisar a causa, vamos analisar a alma dessa pessoa. A gente vai procurar, vai conversar, e isso, gente, ela não é consciente. Eu não estou dizendo para você que é consciente, eu já sei. Não, porque isso vem à tona quando passa pela nossa administração, pelo nosso filtro, pelas nossas imersões presenciais, pelas nossas conversas, pelos nossos treinamentos online. E aí olha só o que essa pessoa tinha, vou te dizer. Quando essa pessoa ela tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos, ela sofreu um abuso. Ela sofreu um abuso. E aquele abuso ficou gravado, aquela ferida ficou gravada na alma dela. E inconscientemente, sabe, a crença, lembra o que eu acabei de falar, né? Antes de você entrar eu falei para você aqui, a crença dentro dela está dizendo assim, você precisa se proteger. Sabe o que aconteceu? Ela começou a engordar logo desde criança, ela começou a engordar. Porque inconscientemente, a mente dela inconsciente começa a dizer para ela, a alma começa a dizer, você precisa criar uma proteção para te proteger. E ela começou a engordar. Meu amigo, ela fez bariátrica, ela fez tudo, ela emagreceu, depois engordou de novo. Agora não tinha mais o que fazer. Ela faz exame e ela está tendo retenção de líquido e aumentando. Mesmo comendo só um pouquinho. Por que ela está engordando? Porque o próprio corpo dela está dizendo, você precisa se proteger. E ela começa a engordar. E aí, vai na igreja, vai dizer que é demônio,
vai dizer que ela não tem fé, um monte de outras coisas começa a acontecer isso. Por que que isso está acontecendo? É simplesmente por causa de uma ferida que está lá na alma. E essa ferida precisa ser tratada. Porque enquanto essa ferida não for tratada, ela vai continuar com essa enfermidade novamente. Essa enfermidade vai continuar produzindo. E aí, vamos lá, vou dar outro exemplo. Quem quer mais um exemplo aí? Digita, eu quero mais um exemplo. Querido, você que está entrando agora na nossa live, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, me segue há pouco tempo, ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Costa, eu sou mentor, sou treinador comportamental e sou pastor também, e eu quero te ajudar a você curar as feridas da tua alma, para que você possa ter uma vida liberta e abundante. Seja bem-vindo. Vamos lá, quero dar outro exemplo, tá? Vamos lá, outro exemplo. Quem quer mais um exemplo, digita aí, eu quero outro exemplo. Vamos lá. Esse aqui vai ser incrível. Eu quero dar outro exemplo e aí eu quero abrir aqui para algumas perguntas para vocês fazerem, tá? Sabe uma coisa que tem... vocês já ouviram em alguma casa, em alguma família que tem histórico de câncer? Aonde o avô teve câncer, os pais tiveram câncer, as filhas desenvolveram câncer, os netos começaram a desenvolver câncer, e aí vai aquela repetição de câncer. Vocês já viram isso em algum lugar? Já viram isso? Quem já viu isso na família? Esse ciclo de câncer, tudo acontecendo até geração. Na minha família tinha isso, gente. Na minha família tinha isso. Na minha família a gente até falava, só para você ter uma ideia, a gente falava até com um certo orgulho. Na nossa família não morre ninguém de outra coisa. Na nossa família só morre de câncer. Até falava assim, né, com tecnicamente um certo orgulho. Olha lá, tem gente dizendo assim, ó, falam que é hereditário. Falam que é hereditário, falam que é genético, que se um teve, todos os outros vão ter. Eu quero que você grave isso na tua mente, viu? Grave isso na tua mente. Pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Grava isso, hein? Tá? Geralmente, pessoas que desenvolvem um câncer, eles começam... São pessoas que eles têm assuntos mal resolvidos e que eles gravam isso neles. Eles mantêm, são situações que eles queriam explodir, eles queriam, um exemplo, tá? Queria xingar, queria fazer, queria acontecer, mas eles simplesmente se mantiveram calados. Geralmente na igreja fala que assim, a falta de perdão, por isso que desenvolveu. Não é isso que eu estou falando. A pessoa até não quer que a outra morra, né? Alguém que fez um mal, não quer. Mas ela acabou criando aquele excesso de ressentimento, aquele rancor, não vou dizer rancor, mas aquela situação mal resolvida e ficou lá dentro. E ela começa a somatizar ali. E ali cria uma ferida na alma. E aquele assunto não resolvido tende a somatizar no corpo e desenvolver alguns tipos de câncer. Quando a pessoa não resolve isso. Presta atenção no que eu vou te falar. Só que uma pessoa que está ferida, inconscientemente ela vai ferir o outro. Aí ela começa a ferir o outro que está embaixo. E aquele outro vai desenvolver o mesmo comportamento. Ao invés de explodir, pôr para fora e resolver, não, vai fazer o quê? Somatizar, vai guardar. E aquilo vai criar uma ferida na alma. A probabilidade dessa pessoa que está embaixo, que passou por isso, é também desenvolver um câncer. E aí o outro, a mesma coisa. E aí começa a abastecer toda uma cadeia. E quando vê, todo mundo aconteceu a mesma coisa. E não foi genético. Foi emocional. E novamente eu vou te falar uma coisa. Não é uma coisa que é consciente, que você sabe. Eu sei.
Não. Geralmente é uma coisa que está aí dentro, que gerou uma crença, e saiba que aí isso que acontece é o teu corpo querendo te proteger. É como um mecanismo de defesa para te proteger. Só que esse mecanismo de defesa acaba que te matando. E aí a pessoa, enquanto ela não resolver esse problema, enquanto ela não resolver essa ferida na alma, não vai acontecer a cura. Pode acontecer, mas logo ela volta. Logo ela regride. Logo ela vai voltar, ou melhor, vai regredir, não, vai voltar novamente. Entenderam? Esse exemplo aqui? Vamos lá, gente. Eu queria que você digitasse aí. Tem uma pergunta? Digita aí. Se tiver alguma pergunta, manda aí. Muito bem, ó. As células têm memórias e elas passam de geração em geração. Alguém falou aí? Muito bom. E como curar as feridas na alma? Existem duas formas. Como que as feridas elas foram feitas? Vou perguntar para você. Como que uma ferida é feita? Primeiro, se é inconsciente, como resolver? Muito bem. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Como que as feridas elas são feitas? Existem duas formas que a ferida na alma ela é feita. Duas formas. A primeira é por repetição e a outra é por um forte impacto emocional. Por exemplo, uma pessoa, quantos estupros uma pessoa precisa passar para ficar uma ferida na alma? 1. Quantas palavras dizendo que você não vale nada, que você não é ninguém, que você não vai dar para o que prestar, que você não vai ser alguém que preste quando crescer? Quantas palavras a pessoa precisa receber para que realmente ela cresça de forma inconsciente e isso grave? Repetição. Várias vezes aquela palavra batendo, suando aqui em você. Daqui a pouco vai acontecer de você estar assim. Então, vou te explicar mais ou menos como é que acontece essa questão do consciente-consciente. Se você sabe dirigir, você vai lembrar quando você aprendeu. Quando você aprendeu a dirigir, você faz o quê? Aí você entra no carro, olha o banco, olha o retrovisor, vê se o carro está no ponto morto, põe a chave, põe o cinto, né? Liga a chave, agora você pisa o pé na embreagem, põe a primeira marcha, aí olha para cá pelo retrovisor, dá a seta, vai saindo bem devagarinho, certo? Bem devagarinho e vai acontecendo a coisa, certo? Quando você aprendeu, você fazia isso. Você levava em média 10 segundos, de 10 segundos a 1 minuto para sair com o carro. Quando você começou a fazer isso inúmeras vezes, muito, começou a fazer, hoje você sai e dirige, você nem pensa. Você entra no carro, fecha a porta, ligou, saiu. Você não pensa mais para fazer isso. Virou inconsciente. Virou uma capacidade inconsciente. É automático, certo? Mas você aprendeu isso lá. Para você resolver esses problemas da ferida na alma, é a mesma coisa. Ou é com um forte impacto emocional, onde você passa um impacto emocional positivo, que isso gera em cima, né, faz um imprint, eu vou usar essa palavra aí, e resolve esse problema de uma vez por toda, ou por repetição para resolver isso. Mas primeiro precisa descobrir qual é a ferida, qual é a causa, para saber como atuar naquilo. Ok? Entenderam? Então é isso. Gente, olha só.
Já vai dar 1 hora que a gente está aqui na nossa live. Agora eu quero agradecer a presença de todos vocês. Prometi que hoje eu ia fazer só 1 hora de live. E eu quero fazer um pedido para vocês. Eu vou deixar no meu stories aqui alguns temas, tá? Para que a gente faça na semana que vem. E eu queria que você votasse na enquete que a gente vai colocar aqui no stories, tá? Você votasse em alguns temas que eu vou deixar aqui para que a gente possa falar na semana que vem, na segunda-feira. Porém, no sábado, eu também vou fazer uma outra live. Vai ser mais rápida no sábado, provavelmente vai ser no horário aí de meio-dia, tá? Eu vou fazer uma outra live com um tema surpresa para vocês, tá? Então, sábado eu te espero aqui nessa live e vou deixar uma enquete lá no meu stories para você votar e para que a gente traga um outro assunto na semana que vem, na segunda-feira que vem. Tudo bem? Beijo no coração a todos vocês que vieram para essa live. Eu honro a sua vida. O meu nome é Ricardo Costa, eu sou pastor, sou mentor, sou treinador comportamental e a minha missão agora é te ajudar a você curar as tuas feridas na alma para que você tenha uma vida liberta e abundante. Deus abençoe.